Bem-vindo, bem-vinda, gratidão pela sua audiência. Eu sou Otávio Leal, Jian Pren, e hoje eu vou compartilhar contigo as sombras que devem serem ultrapassadas para aqueles que têm peixes como signo. É interessante que sempre que falamos das sombras, elas representam exatamente aquilo que tem que ser ultrapassado. E o signo de peixes ele passa várias vezes ou em vários momentos da própria vida por algumas de suas sombras e por vezes não consegue ultrapassar as mesmas. Note, uma das sombras principais do peixes é o auto-engano. É acreditar que está, por exemplo, indo para um caminho certo. E muitas vezes esse signo zodiacal acaba entrando em situações e cria uma prisão na própria vida. Por isso é que peixes, a priori, está associada com vícios, com tudo aquilo que nos limita. Claro que quando se fala das sombras, são vícios negativos, vícios perversos, vícios que acabam a alma pisciana sendo uma dependente de alguma coisa. E o mais difícil é porque, por vezes, nós falamos para alguém de peixes, você é dependente de algo, e ele acredita que não, porque peixes têm como luz muitas ilusões, fantasias, mas essas mesmas ilusões e fantasias também podem serem sombras. Aliás, todos os signos zodiacais contêm luz e sombra. Peixes tem aquele símbolo que divide uma parte para cada lado, e claro que nesse último signo do zodíaco, a luz e a sombra se tornam maiores ainda. Então, como sombra ainda, nós temos o egoísmo. É interessante observar que a maior parte das almas piscianas tem essa compaixão, é voltada para outras pessoas. Poucas têm essa energia do egoísmo, mas as que têm, isso é muito forte. E também existe aquele tipo de egoísmo que se manifesta em eu pensar, depois de tudo que eu te fiz, você não poderia ter feito isso comigo. O signo de Câncer e o signo de Gêmeos têm essa característica. E por vezes essas mágoas que vão se acumulando, de peixes esperar muitas vezes algo em troca, faz com que ele se torne uma pessoa muito solitária. É claro que aí, você sabe, existe dois tipos de solidão. Existe aquela solidão que eu busco, que faz parte da minha vida. Eu mesmo sou há muitos anos uma pessoa solitária. Tenho relacionamentos, tenho família, mas escolhi morar só. E me sinto muito feliz sendo assim. Agora, peixes muitas vezes ele se esconde, ele se isola. Por quê? Primeiro porque tem uma dificuldade de comunicação a respeito da realidade. Isso faz parte das sombras também. Às vezes a alma pisciana vê algumas coisas, alguns caminhos que ninguém mais vê. E ele não consegue se comunicar. Depois, por ser uma pessoa muito crítica, principalmente em relação a pessoas que são mais pés no chão. Isso é uma característica muito comum. Eu me lembro quando eu comecei a estudar mediunidade, eu não tinha mediunidade nenhuma. E as pessoas falavam, como você não tem? Você nunca viu aura, você nunca sentiu energia, você nunca psicografou, enfim. Não, nunca. Porque eu vinha de um outro movimento, isso eu tinha 20 e poucos anos, eu trabalhava em banco, depois da Votorantim, não tinha estudado nada de espiritualidade. Então tudo era muito novo para mim. E por vezes as pessoas apontavam. Não me lembro se de uma forma crítica ou não, mas se era crítica, às vezes poderia ser ou ter vindo de alguém de peixes. Outra característica da alma pisciana é, muitas vezes, se sabotar, acreditar que nada vai dar certo, acreditar que não tem merecimento, acreditar que isso só virá na outra vida, enfim, que é um caminho negativo que essa alma escolhe. Então tudo na alma pisciana é 880, tudo, ou é luz ou é sombra. Peixes ele tem o signo da fé, da confiança,
Ao mesmo tempo, quando inverte, quando vem aquela sombra visitar e a sombra faz parte de nós, vem toda essa autossabotagem, essa negatividade, essa necessidade de ficar escondido por detrás de tudo. E outra característica também que precisa ser ultrapassada pela alma pisciana é o vitimismo, porque também essa negatividade acaba criando a energia do vitimismo. Devemos sempre nos lembrar que a alma pisciana ela é absolutamente sensível. Então, essa sensibilidade de receber muitas coisas faz com que o peixes perceba muitas coisas, faz com que você que é de peixes, talvez, ou alguém que você conheça, precise se concentrar em alguns elementos da vida. Isso também é um lado sombrio de peixes, fragmentar muitas coisas. A outra, mentir para si e mentir para o outro. Egoísmo, que eu falei, o peixes tem essa capacidade de dar, mas quando se fecha, realmente isso se fecha completamente. Tanto é que quando eu comecei a gravar mapas, isso lá na década de 1980, finzinho, eu tinha só a visão da luz dos signos. Então eu falava para a pessoa, você é pisciano, espiritual, cheio de compaixão, amor ao próximo. Ele, não, nunca busquei nada de espiritualidade, nunca fiz nada por ninguém, porque tem esse lado sombrio, que é o oposto. Todo signo tem essa sombra. A sombra ela tem coisas positivas também, depende de como eu a uso. A sombra pisciana ela se vicia, mas você pode viciar em jardinagem, fazer exercícios, em ler bastante, em estudar. Você pode viciar em ajudar as pessoas. Então é saber usar o lado sombrio. Solidão é um aspecto sombrio de peixes normalmente, mas se usar a solidão como um processo de meditação, isso vai ser extraordinário. Desilusões também, a alma pisciana se desilude muito. E todas as desilusões facilitam para mim enxergar as coisas como elas são. Agora, quando nós falamos da relação à espiritualidade também, eu me lembro que faz uns 20 e poucos anos veio uma moça para mim, ela era pisciana, que ela canalizava Jesus Cristo. Dava palestras, inclusive, dirigia grupos de meditação e ela canalizava Jesus Cristo. E eu convidei a mesma, porque logo vi que era uma ilusão no caso dela. Então eu falei gentilmente se ela falaria em aramaico, ou se ela teria uma mensagem para me dar. E ela deu uma mensagem, você é luz, você é amor, você... E as palavras de Jesus são muito fortes. Tanto que na astrologia nós cremos que Jesus era pisciano. As palavras de Jesus são conhecidas como palavras de fogo. Você pergunta para Jesus, com que se semelha o reino dos céus? Ele diz, com a semente de mostarda, a menor dentre todas as sementes. Mas quando cai em terra fértil, se torna a maior de todas as árvores e abrigo para todos os pássaros do céu. É muito profundo. E a linguagem, normalmente, de quem canaliza esses mestres é muito tola, é muito infantiloide, é muito bobinha, não tem profundidade psicológica. Algumas pessoas têm e outras não. E o Peixes tem essa mediunidade, mas por vezes ele vai incorporar ou vai lidar com energias que são altamente fantasiosas, altamente fantasiosas. Eu tive vários casos já de pessoas que falam de canalização ou de incorporação de alguns mestres e é muita fantasia. Não que a pessoa esteja enganando. A mediunidade dela, por vezes, é enganosa, porque é fácil falar para alguém, você está canalizando Jesus Cristo. Tá, a pessoa vai se achar, uau. Não, você está canalizando uma pessoa comum, gente como a gente, não é famosa, nada, mas que quer a tua mediunidade para entrar num corpo por alguns instantes. Aí a pessoa já não quer. Então o Peixes, às vezes, ela pode ter uma espiritualidade enganosa, ela pode no candomblé na segunda, na igreja na terça, no centro espírita na quarta, fazer tai chi na quinta, fazer yoga na sexta. Ela pode fazer uma mistura de tudo e por vezes isso vai energeticamente comprometendo essa alma. Inclusive os signos de água, eu tenho outros vídeos,
que eu falo dos elementos fogo, terra, ar e água, e quem tem muita água no mapa astrológico, quem tem peixe já tem água. São pessoas que às vezes têm que morar perto da natureza. Na maior parte das vezes tem que morar perto da natureza para ter uma descarga, uma energia que flua, porque ela fica muito pesada se não fica. E peixes também tem essa questão de amores platônicos, amores impossíveis, amores que nunca vão se realizar. Eu tive um grande amigo de peixes que todo mês ele vinha com um amor diferenciado. Ele acreditava num amor impossível, irreal. Impossível porque a pessoa morava em outro país, ou impossível porque ele não tinha coragem de se expressar para a pessoa, ou porque a pessoa estava comprometida e estava absolutamente feliz. Então buscava esses relacionamentos que acabavam fazendo com que ela sofresse. Que é outra característica de peixes. Peixes no zodíaco rege a casa 12, que é a casa de tudo aquilo que é escondido, que é secreto, que é prisão. Então, por vezes, a sombra pisciana ela faz com que a pessoa se torne nostálgica, fique presa ao passado, fique presa a gurus, a religiosos, a seitas falsas. Aí é o vício também de se prender nisso. Tenha prazer de sofrer, que é um lado tanto quanto sádico. Não, aí sádico é do outro sofrer. Não, peixes não tem, é masoquista mesmo, dele mesmo se fazer sofrer em alguns momentos. E tudo porque busca situações onde acaba se decepcionando. Cria muita coisa onde se acaba se decepcionando. Eu tenho muitas dessas percepções, porque às vezes eu faço rádio há mais de 30 anos e tantos programas de TV hoje aqui de internet, né? TV eu evito um pouco fazer. Da palestra eu sou muito solitário, como eu falei, isso eu tenho evitado. Mas às vezes as pessoas nos anos 2000 me viam na TV alguma coisa e criavam uma imagem, essa imagem não existe, porque eu procuro o tempo todo ser gente como a gente, mas idealizava que eu era uma pessoa assim assado. Hoje se faz isso muito com a monja Coen. Se a monja Coen não se alimenta como a pessoa quer, ou não vota no partido que a pessoa quer, ou não tem uma postura que a pessoa quer, as pessoas acabam muitas vezes agredindo e não aceitando, primeiro, que ela é humana, ela pode errar, segundo, que ela é uma senhora, tem outras ideias, comparado com um jovem hoje de 15 anos. Então muitas coisas, o Peixes ele tem até essa mente muito aberta, mas quando surge o lado sombrio, que ele tem que ultrapassar, ele pode querer que o guru, que a pessoa amada, que as pessoas que ele ajuda, sejam todas do jeito que ele quer. Aliás, ele tem essa mania de salvar todo mundo e em alguns momentos ele procura uma vítima da natureza, uma vítima da existência. Ele caça alguém, aquela pessoa está sofrendo, eu vou lá e vou ajudar. Mas por vezes ele acaba, insisto, querendo ajudar da maneira dele, querendo ajudar do jeitinho dele. E as almas piscianas que têm esse aspecto sombrio de querer ajudar da forma delas, por vezes também ela cai na outra necessidade, que é de serem ajudadas como as pessoas, como ela acha que deveria, ok? Quanta coisa, né, de peixes. Agora, quando eu falo do positivo de peixes, é muita coisa, é muita coisa. Também temos que lembrar que essas sombras, hoje eu posso falar assim, eu ultrapassei isso. Às vezes eu vejo alguns comentários que as pessoas falam, Otávio, eu já ultrapassei tudo isso, eu não tenho mais nada disso. Aí eu vou olhar, a pessoa tem 20 anos. Será mesmo? Porque eu noto na minha vida quanta coisa que foi voltando, que a própria existência, o samsara, que é os altos e baixos, coloca de volta. Eu posso ser uma pessoa de peixes hoje, você, muito pé no chão, muito centrada, uma pessoa de peixes que sabe lidar muito bem com a matéria, mas em algum momento você pode simplesmente voltar a fantasiar, voltar a não ter os pés no chão, voltar a não lidar bem com dinheiro, com o material. Eu tenho um grupo que chama Anima Soma,
que é um grupo de espiritualidade, de teatro, de prosperidade, de poder pessoal, de mitos. E vem muita gente assim com essa espiritualidade enorme, latente, mas que não sabe lidar com a matéria. Então, por vezes, tem que trazer um pouco, porque algumas pessoas de peixes, e outros signos também, mas mais peixes, sacrifica completamente o lado material, deixa completamente o lado material para lá. Não tem problema isso, é um caminho de vida também. Eu li um livro há pouco tempo que chama O Homem Sem Grana. É muito bom abrir mão do mundo material. Mas essa pessoa, ela quer viajar para a Índia, ela quer fazer uma formação em yoga, ela quer ser um terapeuta de ponta, não fazer cursos de 1 ou 2 dias, fazer formações longas para ser um terapeuta, uau, competente. E às vezes não tem essa capacidade de gerar dinheiro, de gerar valores. Então o Peixes, ele tem essa capacidade muito grande de entrar no mundo espiritual, mas existe uma divisão de entrar no mundo espiritual e de um absoluto escapismo. Absoluto escapismo. E isso a alma pisciana tem que ver, ok? Eu vou estar gravando outras aulas depois sobre o que cada signo pode, vamos falar aqui, melhorar, mas não é bem melhorar, é regar características, aumentar, amadurecer como pessoa. Aí eu falo um pouco mais desse signo tão complexo como Peixes, tão complexo. E você que está fazendo a formação comigo em astrologia, aí você tem as descrições do signo, aí eu falo mais de 1 hora e pouco, acho. Por aí, de cada um, você pode aprofundar esse tema, ok? Hoje foi só das sombras, então quem está escutando não acha que eu estou criticando de forma nenhuma, mas todos nós temos sombras. São Francisco dizia, quanto mais luz, mais sombras. Aliás, aí também é uma sombra da alma pisciana. Achar que uma pessoa que é espiritualista, que é o mestre, que é um sacerdote, um religioso, não tem sombra. Aí certamente ele vai se desiludir.